Que bênção, né? Segunda rodada hoje da nossa série Heróis. Aliás, eu tenho que tirar essa camisa aqui, né? Que eu esqueci, né? Tem que parecer heróis aqui, né? Eita, nós, hein? Semana passada era Superman, né? Hoje é Capitão América. Heróis. Vocês vão entender o porquê essa é a história do Capitão América de hoje. A história de hoje é José. Herói de Deus. A gente costuma chamar José de José do Egito, né? Mas José é José de Deus. E a gente vai ver isso na história de hoje. Parte 2. A gente, no nosso boletim, tem Gênesis capítulo 37. Na realidade, a partir do capítulo 37, a história de José vai até o capítulo 45. A gente não vai ler essa história, mas eu vou contá-la para vocês quase que por completo. E eu espero que vocês vão conseguir pegar toda essa ideia. E o nosso pensamento de hoje são 6 características. 6 características de um verdadeiro herói de Deus. O capítulo 37 começa dizendo o seguinte, que Jacó habitou na terra de Canaã, terra que seu pai também habitara. E quando chega no verso número 3 desse capítulo, é interessante que aí começa a mostrar os problemas das famílias. Gênesis 37, capítulo 37, verso 3, a palavra de Deus diz que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. Olha o problema. Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Qual pai aqui que ama um filho mais do que o outro? Não precisa levantar a mão, por favor. Não levanta. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que é porque ele era filho da velhice dele. Significa que para mim eu amo os meus dois do mesmo jeito, né? Que são todos dois já estavam assim, bem mais velhos, né? E a história continua dizendo e contando que José apacentava as ovelhas do seu pai junto com seus irmãos. E enquanto eles estavam ali apacentando, de repente um dia José falou com eles, sabe uma coisa, eu tive um sonho. Ele falou, qual foi o sonho? Eles já não gostavam de José. Menino mimado, imagina, menino mimado do papai. Né? Menino mimado do papai. Eu tive um sonho, qual foi o sonho? Ele falou o negócio seguinte, eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo e o meu feixe de trigo se levantou. E 11 feixes estavam em volta, se dobraram diante do meu. Aos 11 irmãos falaram, o que você está pensando? Que nós vamos nos dobrar diante de você? E o menino ficou quieto. Os irmãos obviamente não gostaram. Depois passou um certo tempo, ele conta para eles de novo. Tive outro sonho. Falei, qual foi? Não, dessa vez estava o sol e a lua e 11 estrelas. E todos eles se curvavam diante de mim. O pai escutou a história e falou, filho, quer dizer então que eu, sua mãe também, vamos curvar diante de você, os seus irmãos, os irmãos já não aguentavam mais. Mas a Bíblia diz, o pai guardava esses pensamentos. Um belo dia, os irmãos estavam apacentando ovelhas para o pai, o José não tinha ido, e a palavra de Deus diz que eles estavam num lugar chamado Siquém. Capítulo 37, verso 12 em diante, fala isso aí. Eles estavam em Siquém e o pai falou, vai lá ver seus irmãos, ver como é que eles estão, se as coisas estão bem, estão tudo direitinho. José vai. Quando ele chega em Siquém, eles não estavam mais lá. Aí tentou descobrir o que aconteceu. Ele falou, eu vi seus irmãos indo, e eles falaram que eles iriam para Dotã. E ele saiu, conseguiu ir para esse tal lugar, achou seus irmãos em Dotã. Quando os irmãos viram o menino vindo lá, não sei em que ele estava montado, mas estava provavelmente em alguma coisa, e os irmãos perceberam. E eles sabiam que ele tinha uma característica. O pai tinha feito para ele uma túnica toda bonita, colorida. E eles falaram, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, o menino nem tinha chegado ainda. Vamos matar esse menino. E a gente fala com o nosso pai que foi fera do campo, que comeu, e deixa esse negócio quieto e não vai ter mais problemas. O irmão mais velho, Rubem, falou, não, a gente não pode fazer uma coisa dessa. Vamos fazer o seguinte, a gente joga ele num poço desse que está seco aqui e deixa ele quieto e depois a gente dá só um susto no rapaz. Mas o Rubem saiu da história e quando o menino chegou, eles jogaram de fato num poço seco, e Judá, o outro irmão, falou, vamos fazer o seguinte, ele percebeu que estava vindo uma caravana, a palavra de Deus fala, uma caravana ismaelita, são árabes, né? A caravana ismaelita estava vindo, falou, vamos vender esse menino. E venderam o menino, 20 moedas de prata. Venderam o menino, a caravana midianita, ismaelita, vindo de Midian, indo para o Egito, levam um rapaz. Rubem chega e fala, agora, o que aconteceu? O que vocês fizeram? Mataram um bode, molharam a túnica do rapaz com o sangue do bode, falaram, vamos levar para o pai e vamos dizer para ele, foi uma fera do campo que comeu o rapaz. Assim eles fizeram. O pai entrou em desespero. O capítulo 38 conta uma das histórias, talvez das histórias mais estranhas que a Bíblia conta. Eu não vou contar para vocês, porque não tem nada a ver com a história de José, mas tem tudo a ver com a história de Jesus. Mas não é história para hoje, é outro dia. Capítulo 39,
José chega do Egito. Ele fica escravo na casa de um dos chefes do Egito, chefe da guarda do faraó, um homem chamado Potifar. E o Potifar gostou de José. O verso 6 do capítulo 39 fala uma coisa interessante. Depois de um certo tempo, Potifar já não se importava com mais nada na casa. Com nada na casa. Tudo que ele se importava era com a sua comida. E José, esse é o verso 6 do capítulo 39. E José era um rapaz atraente e bonito. Vocês já imaginam o que acontece, né? Entra a esposa de Potifar. A Bíblia não dá nome para ela, eu dou nome para ela. A Bíblia não dá nome, eu dou nome Potifar. A Potifar aparece e começa a olhar o rapazinho, né? Tá ali e de repente passa um certo tempo e de repente ela começa, ei rapaz, o que você acha dessa história? E o menino começa a correr da tia e o negócio está vindo, já viu aquelas histórias assim aqui nos Estados Unidos chama de cougar, né? Aquela tá em cima do rapazinho, cabra velha, cabritinho novo, e aquele negócio em cima, e o rapaz teve um dia que ele teve que fugir, porque ela queria, porque queria o rapaz, e ele fugiu, só que ele fugiu e a capa dele ficou para trás, e quando ela percebeu que ele tinha fugido, ela saiu gritando, dizendo, ele tentou, aquele hebreu, escravo hebreu, tentou me violentar, e ficou só a capa dele. O marido chegou de tarde, ela falou a mesma história, ele não gostou da história, José foi parar na prisão. José está lá na prisão, e isso aí já chega no capítulo 40, e ele encontra com dois rapazes, um copeiro e um padeiro do faraó. E, de repente, os dois tiveram sonhos. O copeiro falou o seguinte, não, eu sonhei, e tinha uma vinha, e nessa vinha tinha 3 ramos, e elas deram frutos, eu peguei as uvas, espremi no copo e entreguei para o faraó. O que esse negócio pode ser? José falou com ele, esse negócio é o seguinte, a interpretação desse sonho é que em 3 dias você vai estar de volta na presença do faraó. E o copeiro deve ter ficado todo empolgado. Falou, acabei vindo para preso, vou estar de volta no faraó. E o padeiro escutou a história e falou, eu também tive um sonho. O que você sonhou? Eu sonhei que eu estava com um cesto de pães, só que eu estava tentando carregar o cesto com todos os tipos de pães brancos e coisas doces que o faraó gostava, mas as aves do céu tentavam pegar e eu não conseguia fazer nada. E José falou com ele, o negócio é o seguinte, 3 dias para você também. Só que em 3 dias você vai ser degolado. 3 dias você vai estar na presença do faraó, mas você vai ser degolado. Vieram os 3 dias, teve uma festa, o faraó fez a festa, trouxe esses 2 prisioneiros, de fato, restituiu o cargo do copeiro e, de fato, o padeiro foi degolado. Mas José tinha falado com eles na prisão, quando vocês estiverem lá, ele falou com o copeiro, lembre-se de mim, estou aqui. Mas o capítulo 40 termina dizendo que o copeiro não se lembrou de José. É fácil a gente esquecer das pessoas que fazem alguma coisa para a gente, né? Não se lembrou de José. Capítulo 41, quem tem sonho agora é Faraó. Faraó tem um sonho, que ele está na beirada do rio Nilo e de repente ele vê 7 vacas magras. 7 vacas gordas. E as vacas estão saindo, e quando ele está assim percebendo, saem 7 vacas magras. E as magras engolem as gordas. Aí você nem sabia que esse ditado do tempo das vacas gordas era a Bíblia, né? É a Bíblia, a história bíblica. E vem, as vacas magras comem as vacas gordas, mas elas continuam magras do mesmo jeito. Tem gente que é magro e come, e continua magro do mesmo jeito. Eu não sei como é que isso pode acontecer. Mas aí, de repente, ele percebe que o problema são os casais, né? Tipo assim, às vezes um come e passa a informação para o outro, é um perigo esse negócio. E de repente ele fala, não, mas eu tive um outro sonho também, tinham 7 espigas. E honestamente, eu cresci no Espírito Santo, nasci na regiãozinha do interior de Minas, toda vez que fala comigo espiga, a primeira coisa que eu penso é espiga de milho. Não tem jeito, eu só penso, mas não era milho, era trigo. E as 7 espigas estavam lá e de repente bonitas, e vieram outras espigas murchas, fraquinhas, sopradas pelo vento leste, a palavra de Deus diz, mas essas engoliram as outras espigas. E Faraó trouxe gente de todo quanto é lado, ninguém teve condições de responder para ele do que se tratava. Aí o copeiro falou, sabe uma coisa? Um dia o senhor estava meio chateado e mandou eu e o padeiro para a cadeia, e nós ficamos lá, e apareceu um rapaz, e a gente teve um sonho, e ele falou, e de fato aconteceu como ele falou, e falou, não, chama esse rapaz. E o menino veio. Já não era mais tão menino. Já tinham passado praticamente 11 anos do tempo que ele chegou lá. Já não era mais menino. Quando ele saiu da presença do seu pai, ele tinha 17 anos, e agora está ele ali. Homem de praticamente 30 anos. E ele fala para o rei, Faraó, o negócio é o seguinte, esses tempos são tempos de fartura
e tempo de sequidão. Seu sonho não são dois sonhos, é um sonho só, com duas características. E você vai ter que fazer isso, dá todas as ideias para o faraó e fala, você acha alguém que seja inteligente, que vai ter condições de governar, de coordenar toda essa história, e você coloca essa pessoa sobre o seu comando. E o faraó pensa, fala, mas quem mais inteligente que eu vou achar além de você? Ele falou, não, vai esse rapaz mesmo, falou, abaixo de mim você só vai ficar no trono. Coloca um anel no dedo de José, dá-lhe um carro real, dá-lhe um nome diferente, o nome dele ficou Zafenat Paneia, né? O nome egípcio dele. Arruma uma mulher para o rapaz, né? Azenate, o nome dela. E agora está ali José. 13 anos depois, que foi vendido pelos seus irmãos, governador do Egito. Um sujeito que chegou ali, imigrante, agora vestiu a camisa de capitão do lugar. Capitão Egito, né, José? Capitão América do lugar. José está ali. Só uma analogia, né? Não tenho nenhuma ambição política, não. O José está ali. E a história de hoje começa, nosso pensamento, as 6 coisas que eu gostaria que a gente pensasse. Eu parei a nossa história no capítulo 42, e a gente vai continuar daqui a pouco. Mas eu queria que você pensasse em algumas coisas, nessas características de verdadeiros heróis de Deus. Uns acreditam que José é na palavra de Deus uma daquelas coisas que a gente chama, você lembra das suas classes de gramática, suas classes de literatura, aquelas que você não gostava, né? Se você não é das áreas de ciências humanas, e tinha aquelas coisas de simbolismo e todo aquele negócio. A teologia, eles usam umas coisas assim, e um dos simbolismos que a gente usa é o simbolismo a respeito de Jesus Cristo, mas é o que a gente costuma chamar de tipo. José, alguns acreditam que era um tipo, ou um modelo, um simbolismo de Jesus Cristo. Alguém, talvez a vida dele, o seu exemplo de vida, mais um exemplo de morte e ressurreição de Jesus. Alguém que passa por um tempo de glória, passa por um tempo de sofrimento, mas é restituído a uma glória ainda mais além do que o que era de início. Outros simplesmente gostam de chamar de José uma ilustração a respeito de Jesus Cristo. Mas a verdade é que ele é uma pessoa comum, com problemas, às vezes, fora do comum. Ele representa isso. É um modelo de vida que todos gostam, assim, do início e todos gostam do final. Mas ninguém gosta do que tem pelo meio. A vida dele é aquela vida típica dos mocinhos do filme de ação. Começa bem, daqui a pouco começa a apanhar. Aí tem que você pensar, que hora que esse negócio vai começar a virar? Que hora que esse negócio vai começar a virar? E de repente vira. Os mocinhos dos filmes na televisão são sempre desse jeito. E José está aí, ele ganha esse apelido, né, depois de passar por uma vida de cão, né, ele ganha o apelido de José do Egito, como a gente conhece. Eu prefiro chamá-lo de José de Deus, mas José, um herói de Deus. A gente vai ter que apertar o passo, né, porque nesses próximos 15 minutos eu vou ter que falar para vocês essas 6 características de um verdadeiro herói de Deus. Se você quiser, anota a primeira delas aí, é fidelidade acima de tudo. Fidelidade acima de tudo. A família de José seria o que hoje a gente caracterizaria como uma família disfuncional. Pensa bem, o pai tinha 4 mulheres. E eu me lembro, talvez a última vez que eu estava ministrando nesse texto, eu falei exatamente isso que eu acabei de falar agora. O pai tinha 4 mulheres e tinha uma menina que trouxe uma convidada para a igreja, e a convidada dela era de origem paquistanesa e de uma família de poligamia. Falava, só falta agora ele começar a meter o pau nas 4 mulheres. Eu falei, não vou falar isso, quem fala disso é a palavra de Deus. Mas o pai com 4 mulheres, ele tinha 11 irmãos, uma irmã. Filhos de 3 mulheres diferentes, ele só tinha um irmão que era da mesma mãe. Loucura. Os irmãos conhecidos por bebedeira, intriga e rivalidade entre as mulheres do pai, intriga e rivalidade entre os próximos irmãos, irresponsabilidade, isso era tudo o que girava em volta de José. Além desses problemas que ele herdou, a família da gente a gente não escolhe, né? A gente cai nela, né? Além desses problemas da família que ele herdou, outros ainda foram adicionados pela própria família ou por circunstâncias da vida. Pensa bem, alguém que foi vendido pelos irmãos. Pensa bem, você teria coragem de vender seus irmãos? Por favor, não responda. Né? Pensa bem, olha a situação, vendido pelos irmãos, injustiçado. Imagina como que esse rapaz cresceu. Imagina como que ele cresceu. Com certeza, ao menos nessa parte da história, a vida de José não era uma vida que muita gente gostaria de ter. Não era uma vida que muita gente gostaria de ter. Nenhuma dessas circunstâncias, contudo, fizeram José
abandonar a sua fidelidade a Deus. E essa é uma característica das 6 que a gente vai falar, a primeira delas, de alguém que é herói de Deus. Mantém fidelidade acima de todas as coisas. Existe alguma coisa que faz você abandonar a sua fidelidade a Deus? É uma boa pergunta para a gente, né? Eu vou te falar dessas 6 coisas, vou te fazer essas 6 perguntas. E o que eu gostaria é que você simplesmente pensasse nelas. Herói de Deus não abandona a sua fidelidade e mantém a sua fidelidade acima de tudo. O menino sofreu, o rapaz sofreu, o homem sofreu, mas ele se manteve fiel a Deus. Como é que você funciona? Segunda coisa, o bom testemunho é marca registrada. José chega lá no Egito como escravo, apenas um rapazinho, um menino, 17 anos de idade. Se você fizer as continhas, você vai descobrir lá que, baseado no tempo que ele chegou a governador do Egito, que ele ficou lá mais ou menos 11 anos na casa de Potifar. Potifar percebeu, o capítulo 39, logo no início, verso de 1 até 4, fala isso. Potifar percebeu que José era uma pessoa que tinha Deus com ele. Deus era com José. O problema ali não era nem Potifar, era Potifar. O negócio ali, a encrenca, vinha da Potifar. A mulher tenta ter esse caso com José e o rapaz vai acabar parando na prisão. Mas a realidade é que o texto bíblico dá claro para a gente. O sujeito que já não se preocupava com mais nada na casa, só preocupava com a própria comida, não era de se esperar muito caso diferente. Agora José está na prisão. Depois desse tempo que estava ali, talvez ele estivesse lembrando da época quando ele chegou lá na casa de Potifar, um menino, 17, e se ele escutasse as músicas brasileiras que eu escutava quando eu era adolescente, eu que tinha apenas 17 anos. Quem não conhece essas músicas, os velhos que conhecem vão ficar só cantando a música até o resto do final do culto. E quem não conhece vai fazer Google para saber que música que é essa, né? Não faz isso não, tá? As bandas dos anos 80 que eu escutava. Rapaz, não tinha nada para fazer. O carcereiro percebe que Deus era com José. No final do capítulo 39, onde José vai parar na cadeia, o carcereiro coloca todas as coisas sob o comando de José. Todas as coisas. O rapaz chegou preso, agora ele comanda a prisão. Aparentemente, tudo que o menino toca virava ouro. De escravo comum a mordomo, de prisioneiro comum a tomador de contas da prisão, Deus era com José e isso era perceptível. Por obra e graça de Deus, outros prisioneiros estavam ali também. Por causa de um deles, o copeiro do rei, José tem acesso agora ao faraó. José, diante do faraó, interpreta os seus sonhos. Ninguém tinha conseguido. E o que o faraó percebe? Deus é com José. Deus é com José. Isso é testemunho, gente. Isso é testemunho. Onde o rapaz ia, as pessoas percebiam. Deus é com ele. Deus é com ele. Tem um bom testemunho, e bom testemunho é marca registrada de todos os heróis de Deus. E a pergunta é, onde você vai e onde você está? As pessoas percebem que Deus é com você? Essa é a pergunta. A história toda se resume aí. Onde você vai e onde você está? As pessoas percebem que Deus é com você? O mundo percebe que Deus é com você por causa do seu bom testemunho? Amém? Amém. Né? Terceira coisa, integridade, além das circunstâncias. A integridade de um herói de Deus não depende das circunstâncias que o cercam. José foi íntegro enquanto era escravo de Potifar e se tornou chefe da casa dele. José foi íntegro enquanto prisioneiro no cárcere real, né, e se tornou responsável pela administração do cárcere. Não é assim que Deus fala e sugere com a gente, que a gente precisa ser responsáveis, mesmo com as coisas que são, talvez aos nossos olhos, pequenas? Seja fiel naquilo que é pequeno. As parábolas que a gente tem lá dos talentos, né? Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas, de vez em quando, a gente fala, não, isso aí eu não quero, não. Eu quero se for um pouco mais elevado. Ou isso aí eu vou fazer mais ou menos. Quando vier a coisa melhor, eu vou fazer com um padrão melhor. Quando vier a coisa mais elaborada, eu vou me preparar melhor. Eu vou elaborar melhor. Às vezes, como seres humanos, a gente faz desse jeito, mas os heróis de Deus, e característica nos heróis de Deus, é que mantém integridade além das circunstâncias. Não importa
qual seja as circunstâncias, eu vou fazer as coisas no melhor padrão que eu puder. E demonstrar de fato que Deus está comigo, sendo íntegro aquilo que Ele tem dado. A integridade de José foi usada por Deus para levá-lo ao segundo maior posto no Egito. Porque a pessoa foi íntegra. Segundo maior posto no Egito. Aí vem as perguntas. Como é que está a minha integridade? Na minha família, no meu trabalho, na igreja. Sobretudo, como é que está a integridade com aquilo que Deus tem colocado as mãos para fazer? Esse é um dos pensamentos que mais me chama a atenção. Como está a minha integridade com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para fazer? Eu gosto de 2 versos bíblicos nesse contexto, e um deles diz o seguinte, que o que tiver a mão para fazer, faz conforme as suas forças. Esse talvez seja o que a gente mais gosta dos dois. O outro diz que o que vier a mão para fazer, faz de todo o coração, não para homem, não, mas como para Deus. O primeiro a gente gosta mais porque a gente pode fazer um trabalhozinho mais ou menos e a gente fala, eu fiz o máximo que eu podia. Você fez conforme as forças, mas minhas forças são pequenas, então Deus entende que o negócio não ficou tão bom porque eu sou fraco. Mas o outro fala, você faça, não como a homens, mas faça para Deus. Quando a gente está no trabalho da gente está servindo os colegas de trabalho, estão servindo o patrão, você está lidando com seus funcionários, você está lidando na sua família. Você faz como se você estivesse fazendo para Deus? Você lida como se você estivesse lidando para Deus? Você tira a neve do driveway no domingo de manhã como se você estivesse fazendo para Deus? Integridade, além das circunstâncias. Herói de Deus é íntegro em tudo aquilo que ele faz. Você já entrou nessa fila? Amém? Amém? Quarta coisa, santidade ao Senhor é a quarta característica dos heróis de Deus. José tinha tudo para culpar o meio onde ele vivia para ter uma vida desregrada. Muito pelo contrário, ele influenciou positivamente em todos os lugares que ele chegou. Uma das mentes mais brilhantes que nós já tivemos na história registrada e viveu no século XIX, eu acho bonito como que a apresentação dele é feita mais ou menos do tipo seguinte: filósofo, economista, historiador, cientista político, sociólogo, deixa eu ver o que mais tem, sociólogo, tem mais coisas, mas eu não vou conseguir me lembrar. Karl Marx. Uma das frases de Karl Marx, talvez as mais famosas, que o homem é produto do meio. O homem é produto do meio. E eu fico pensando, em parte ele tem razão. Em parte ele tem razão. Mas só que ele esqueceu de mencionar que ele está dizendo do homem sem Deus. Porque o homem sem Deus é produto do meio. Você se torna aquilo do ambiente que você foi criado. Você se torna aquilo do ambiente onde você conviveu. Mas o homem de Deus, ele é sal da terra, ele é luz do mundo. O homem de Deus, ele não é influenciado pelas coisas ruins, ele influencia de forma positiva aonde ele chega. O homem de Deus, ele transforma o lugar onde ele chega, ele não é transformado pelas coisas que estão em volta. Karl Marx tinha razão. Só que ele esqueceu de acrescentar, talvez porque ele não sabia, que esse homem que é produto do meio é o homem que é sem a ação de Deus na vida. E nós todos um dia fomos sem a ação de Deus na nossa vida. A gente fazia aquilo que era bonito para os nossos amigos, a gente cantava aquilo que era legal para os nossos amigos, você faz tudo aquilo que o meio quer, do jeito que o meio quer, mas até Deus tocar a sua vida e te colocar para fazer diferente. Até Deus entrar na sua vida e dizer, eu preciso, eu quero, eu te chamei e você é meu, é minha, e você tem um trabalho para poder fazer. E a palavra de Deus fala santidade ao Senhor. Toda vez que eu vejo esse termo, santidade ao Senhor, eu me lembro das histórias bíblicas e como Deus separando o seu povo. E o livro do Êxodo,
é o livro seguinte, do livro que a gente está mencionando, capítulo 39, conta a história bíblica da preparação do sacerdote do Senhor, da roupa do sacerdote. E vai dando todos os detalhes da veste, chega na mitra e todas aquelas coisas, mas de repente tem uma coroa. E nessa coroa tem a frase escrita, santidade ao Senhor. Na coroa. Coroa normalmente se coloca no alto da cabeça. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo é o seguinte: onde eu ando, no alto da minha cabeça, como a gente costuma dizer no bom português, está escrito na minha testa, santidade ao Senhor? A palavra hebraica para isso é uma palavra bonita, e as canções que tem, na realidade elas me causam, eu diria, um arrepio na alma. Kadosh, santidade ao Senhor. Essa é a expectativa de Deus para aquelas pessoas que Ele chamou. E sabe qual a coisa mais bela que a gente tem nessa expectativa de Deus para as pessoas que Ele chamou? Que Ele te chamou. E a expectativa de Deus é que a gente seja exatamente isso, separado. Você está ali, mas aquelas coisas não te contagiam, aquelas coisas não te misturam, aquelas coisas não te influenciam. José corria do erro, corria do pecado. Eu me lembro eu era criança, meus irmãos já adolescentes, eu sou o mais novo de 4 irmãos, e eu me lembro da rapaziada na igreja, os meninos, de vez em quando aquelas senhoras mais velhas iam dar conselhos para os rapazes: filho, quando você vê a tentação, você foge da tentação. E eu me lembro dos meus irmãos mais velhos, outros falaram: eu fugi da tentação. Eu falava: vem para cá, tentação, eu vou fugir, não, eu vou fugir. E as pessoas falam, eu me lembro, esses dias eu estava escutando uma palestra, e o pastor mencionava, a gente fala, hoje o mundo está sendo educado de uma forma seguinte: você não ensina do jeito que as coisas são, você ensina do jeito que o mundo está ditando. Por exemplo, sexo, a Bíblia ensina, você faz depois do casamento. Mas o mundo fala: não, você tem que falar, você faz quando você está pronto. E esse pastor falou uma coisa que eu achei interessante: você faz com a menina, funciona até bem, você tem que estar pronto, se a pessoa adequada. Você faz isso com o menino e fala: boa, eu nasci pronto, né? Eu já nasci. Santidade ao Senhor. Deus nos chamou a todos nós. Deus nos chamou, a expectativa. José era um rapaz desse, ele corria do pecado. Sabe uma coisa interessante? A Bíblia não menciona sequer um pecado de José. Não quer dizer que ele não tem, desculpa, que ele não tivesse, ele tinha. Mas a Bíblia não menciona um pecado sequer de José. Significa que a vida dele se destacou muito mais pelas coisas maravilhosas que Deus fez através dele, ou que ele se deixou ser usado para que Deus fizesse, do que por erros na sua vida. Nenhum sequer. Santidade ao Senhor precisa ser parte da vida de todo cristão. Um herói de Deus vive vida santa. De 0 a 10, como é que está seu grau de santidade? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Quinta coisa, perdão sem limites. Aqui eu vou ter que contar um pouco a história para vocês. José é governador do Egito e tem fome na terra. Assim como ele tinha contado para o faraó, do sonho do faraó, tem fome na terra. Em toda a terra, não só no Egito. Fome na região de Canaã. Me arrepia, só de fazer isso aqui, eu estou falando sério. O pai fala com eles: vão arrumar comida com seus filhos. Os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. Eu acho interessante os filmes quando mostram essas cenas. Os irmãos de José chegam no Egito para comprar comida. Está lá o José e os amigos dele, tudo com aquelas vestes típicas egípcias, tudo muito branco, aquelas sobrancelhas com coisa, os olhos com delineador, obrigado. Estou tentando lembrar como é que é esse nome em português. Os olhos com delineador e todo aquele negócio direitinho. E chega os hebreus, parecendo a família Buscapé, né? Chega eles ali e de repente é essa cena que a gente vê. E quando eles chegam e José está ali junto com seus assessores e ele reconhece seus irmãos. Imagina a cena. Ele reconhece os seus irmãos, ele percebe, mas eles não o reconheceram. Aliás, ele tinha um nome diferente, Zafinat Paneia, né? Falava a língua egípcia, e de repente ele tem um tempo com aqueles irmãos e usava o intérprete, ele não falou em hebraico com eles. E não se deixou, né, ser revelado por ninguém, falou: deixa esses camaradas quietos. Quando eles estavam preparando para ir embora, falou: vocês, José os acusou, vocês são espiões. Vocês vieram para essa terra para espionar.
E foi daqui, não, nós não somos, nós somos de Canaã, e pá, e volta, e fala, não, o negócio é o seguinte, eu só acredito se vocês forem honestos, se vocês deixarem alguém de vocês aqui. Falou, não, a gente não pode, de jeito nenhum, não sei o quê, tá? E falaram que tinha um irmão, falaram, vocês vão ter que então voltar e trazer seu irmão. Falei, a gente não pode, nosso pai já está velho, nós perdemos um irmão, e agora esse que está lá é o único filho que ele tem dessa esposa que ele amava. Aliás, aqueles jogos de trivia, bíblica, o pessoal, as esposas de Jacó era Raquel, Lia, e ele teve filhos com Bila, que era serva de Raquel, e com Zilpa, que era serva de Lia. Uns falam Lia, outros falam Léa, dependendo da tradução. E o pessoal nas trivias fala assim, Jacó era analfabeto. Fala, por quê? Porque ele amava Raquel e não Lia. E José era filho de Raquel, assim como seu irmão, que tenha ficado para trás nessa viagem. Falou, não, só tem aquele lá, meu pai não vai permitir que ele venha. E eles escolheram, por fim, ficou Simeão, irmão de José. Volta os irmãos e encontram com o pai. Falou, pai, o negócio é o seguinte, o homem lá falou que a gente voltar lá, se apresentar a gente, só se a gente levar o menino mais novo. O pai falou, vocês não voltam lá. Não quero, já perdi um, agora o outro ficou lá preso, eu não vou perder meus filhos. O tempo passa mais um ano, tem fome de novo na terra. E o pai fala, volta lá no Egito. Fala, não, a gente não vai. O cara não vai deixar a gente sair de lá. Ele já falou, a gente não entra lá sem o irmão. Rubem, o filho mais velho, falou, pai, você pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer o menino de volta. E o pai falou, não vai, de jeito nenhum. E no final das contas, eles conseguiram convencer, porque a fome apertou demais. Vão os irmãos levando Benjamim, o irmão mais novo. Eles chegam lá e encontram. José vê o irmão, vê toda aquela cena. Se empolga, pergunta, faz todas as coisas, serve comida para eles, a porção de Benjamim 5 vezes maior do que as porções dos outros irmãos, e no final das contas eles compram coisas, levam coisas, e José fala com eles, faz o seguinte, coloca todo o pagamento deles de volta na bolsa, e coloca minha taça de prata, que eu bebo meu vinho, no saco com as coisas do menino mais novo. E eles colocam, eles estão indo embora, José fala, agora vai atrás deles e pega, fala, por que vocês fizeram isso? Vocês fizeram uma coisa terrível, vocês roubaram do seu senhor. Fala, não, nós não fizemos isso, que alguém que foi encontrado com a coisa dele seja morto e o resto nós vamos tudo ficar preso. E quando abre, começa do mais velho, e quando chega até no mais novo, é justamente esse menino que está com essa taça e eles estão tentando provar inocência e todas aquelas coisas, chegam na presença de José e depois de um certo tempo, José fala com eles, eu sou José, o irmão de vocês. E eles não conseguem nem entender. Né? Provavelmente ele falou com eles em hebraico, já não estava mais usando o intérprete. Eu sou José, vocês me venderam, mas Deus me colocou aqui. Deus me colocou aqui para esse tempo, que agora, se nós não estivéssemos aqui e eu não fosse quem eu sou, todo mundo ia morrer de fome. E eles ficaram meio que perplexos até entender, e de fato, aliás, a Bíblia diz que José chorou tão alto, né, que fez um grande alarde. A história dele chegou a todo o Egito, chegou no faraó, o faraó falou, não, manda voltar lá, manda carruagem, traz toda a sua família, traz seus pais, traz seus irmãos, a família dos seus irmãos, traz todo mundo, nós vamos dar a melhor terra para eles poderem morar aqui no Egito. Foi assim que eles foram parar no Egito. Eles vão dar a melhor terra, eles vão ficar na melhor área, eles podem fazer o que eles quiserem fazer aqui, de fato acontece assim. A história do capítulo 45 termina desse jeito, o capítulo 46 começa com a família de José chegando lá. A vida de José é uma vida que apresenta isso aí, perdão, sem limites. A vida dele foi esculhambada por diversas situações. O rapaz teria todos os direitos humanos de ser uma pessoa revoltada, mas não é isso que ele faz. Não é isso que ele faz. Esse reencontro com os irmãos e José entender que a maldade deles, Deus usou para o bem. Ele poderia ter arrasado com a vida de todos eles, mas ele escolheu fazer um caminho diferente. O irmão que foi quem optou por vender José, Judá, foi quem fez todo o clamor na presença dele. Não faz isso com a gente, não faz isso. Nosso pai já é velho, nosso pai já é velho, ele vai morrer. Os seus cabelos brancos vão descer à sepultura em tristeza se a gente voltar sem esse rapaz. Que José falava com ele, não, vocês podem ir todo mundo embora, eu só vou ficar com esse mais novo, que é ele que ficou com as coisas. Ele falou, não faz isso. A gente troca, eu fico. E todos eles, foi aquilo ali que comoveu, e José opta por um caminho diferente.
Os nomes que José deu para os seus filhos talvez mostrem a realidade do coração dele. Mas Manassés, Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. O nome do rapaz. O outro, Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. O coração dele estava magoado. O coração dele estava arrasado. E aquele tempo com os irmãos, às vezes a gente olha e vê José assim num perdão tão fácil. Mas não foi tão fácil assim. Mas ele escolheu aquilo ali. Ele escolheu. Foi a decisão que ele tomou. Um herói de Deus oferece perdão sem limites. Aí vem a pergunta importante. Você é assim? Você é assim? Aquelas pessoas que te magoaram, que te magoam, que te fizeram mal, que te fazem mal. Como que você reage? Último pensamento para a gente. Um herói de Deus, uma das características é humildade nas vitórias. José agora está vitorioso, né? Com a camisa de capitão do Egito. Os seus sonhos se tornaram realidade. Os irmãos se curvam diante dele. Pai se curva diante dele. Conforme os seus sonhos. Os pensadores seculares, né, eles nos dizem que sonhos não se realizam. A gente é que os faz realizar. É o que normalmente a gente escuta. Isso é verdade. Quando esses sonhos são nossos sonhos. Agora, quando os sonhos que nós temos são os sonhos de Deus, é Deus mesmo que os faz realidade. Quando os sonhos que nós temos são os sonhos de Deus, é Deus que os faz realidade. Você tem sonhado seus próprios sonhos ou você tem sonhado os sonhos de Deus? José pôde testemunhar para o faraó que quem tinha feito tudo para ele foi Deus. Capítulo 41 fala isso. José não toma para si a glória que era de Deus. Quando a conquista dele está completa, ele dá todas as glórias a Deus e não ao seu próprio esforço e capacidade, porque é isso que um herói de Deus faz. Heróis são pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que muitas vezes nasceram, cresceram ou foram parte de uma família disfuncional. Pessoas que foram injustiçadas pelas circunstâncias da vida, pessoas que tinham tudo para viver uma vida de revolta. Mas eles escolheram fidelidade acima de tudo, escolheram ter um bom testemunho como marca registrada, escolheram integridade além das circunstâncias, escolheram santidade ao Senhor, escolheram um perdão sem limite e escolheram ser humildes quando eles tiveram a vitória. Como é que você está? Deus é o Deus que nunca nos desampara. A gente cantou e repetiu, You're never gonna let me down. Deus está conosco. Ele quer fazer de você um dos seus heróis. Amém?